Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Nós temos a alegria de, no dia do Senhor, podermos atender à convocação do Senhor para estarmos juntos, como Igreja de Cristo, celebrando ao Senhor por seu dia. E eu convido aos irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6. Seguiremos na exposição do Sermão do Monte, entrando agora no versículo 19. A exposição dessa palavra, irmãos, ela compreenderá do versículo 19 ao versículo 24. Mas eu convido aos irmãos a lermos até o versículo 34, por compreender que faz parte do mesmo assunto. Então, será dividido em dois sermões. Hoje meditaremos do 19 ao 24, se Deus assim permitir, no próximo sermão, do 25 ao 34. Mas faremos a leitura do versículo 19 do capítulo 6 até o 34. Peço que os irmãos, então, acompanhem com bastante atenção a leitura que farei da palavra do Senhor. Nos diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, abrimos e lemos a Tua palavra, e nesse dia, que é o dia do Senhor, nós, como Teu povo, aqui reunidos, representando a Tua igreja, pedimos, Pai, que o Senhor, que é o pastor dessa igreja, pastoreie e cuide do nosso coração. Nós somos carentes do Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos, Pai, da vara e do cajado que nos trazem consolo. Por isso, Pai, venha até nós e aplique a nós, iluminando os olhos do nosso coração, a Tua palavra. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, iniciamos com a leitura desse texto uma nova etapa no Sermão do Monte. É interessante que os versículos anteriores do capítulo 6, Jesus fez questão de deixar claro aquelas práticas comuns àqueles que ele chama de hipócritas. E ele está se dirigindo de forma muito específica aos religiosos daquela época, aos fariseus propriamente dizendo.
homens que não tinham uma vida diante do Senhor, não viviam de fato uma vida de piedade, mas que fica claro nas palavras do Senhor Jesus que representavam para outros. Era uma religião que temia os homens, era uma religião legalista, era um tipo de religião que não expressava a piedade da palavra de Deus, que não tinha compromisso com o próprio Senhor, mas que se assenhorava da salvação como sendo uma conquista das lutas do próprio braço, e que tentavam assim buscar a glória dos homens por aquilo que faziam, seja orando, seja dando esmolas, seja cumprindo ali o jejum e jejuando diante do Senhor, eles faziam diante dos homens. Vimos que o Senhor Jesus não condena nenhum desses princípios, todos eles são bíblicos. No entanto, a motivação do coração, a forma como eles faziam, é condenada pelo Senhor, e o Senhor chama então os discípulos a não viverem uma vida religiosa diante dos homens, mas diante do Senhor. Ele chama a atenção para o secreto, ele chama a atenção para uma mão que não vê o que a outra faz, ele chama a atenção para a realidade de tomar um banho, lavar o rosto, cingir-se com alegria e não com tristeza, buscando ali a glória dos homens quando jejua. Então, o Senhor Jesus traz esse confronto e agora, irmãos, ele volta para algo que preocupa não só aqueles irmãos que estavam ali ouvindo esse sermão, mas que toma o coração de todos nós. Pense que aqueles homens e mulheres já estavam ali há um determinado período. Nós não sabemos quantos dias, alguns comentaristas chegam a dizer que esse sermão ele não foi pregado de uma única vez, talvez alguns dias ali, talvez em algumas etapas, nós não sabemos ao certo. O fato é que as pessoas elas deixaram os seus afazeres e elas estavam ali ouvindo Jesus. O trabalho estava passando, o tempo estava passando, as tarefas de casa estavam passando e eles estavam ali ouvindo Jesus. E ao mesmo tempo, não só isso, a própria necessidade do coração e os temores normais que tomam o nosso coração, tomavam conta do coração daqueles homens e mulheres ali também. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Ontem assistíamos à declaração do presidente norte-americano sobre as bombas que foram lançadas, sobre aqueles depósitos que provavelmente contêm armas nucleares no Irã. E muitos, então, no mesmo instante, correram para as redes sociais, alguns louvando a atitude tomada pelos Estados Unidos, outros ali pensando no terror que tudo isso pode ser, a proporção, a escalada de toda essa guerra, até onde tudo isso pode chegar, o que é que tudo isso pode atingir. Meus irmãos, há muitas postagens e muita gente comentando sobre isso, e a gente percebe os temores do coração. E, de fato, todos nós tememos. Ontem, conversando com os meus filhos, eles perguntando: pai, se acontecer uma guerra nuclear, será que essa poeira atômica chegará aqui ao Brasil? Será que daqui a pouco todos nós seremos tomados por doenças estranhas, expostos à radiação e tudo mais? Vejam, meus irmãos, todos nós temos esses temores. De alguma forma, pensamos sobre o que é que pode ser, o que é que pode acontecer amanhã. Nós olhamos para a economia, nós olhamos para várias situações, o perigo das nossas cidades. Nós moramos numa das cidades mais perigosas, não é só do Brasil, mas do mundo. Nós temos índices terríveis de homicídio, de assaltos, de furtos. Hoje em dia as coisas se tornaram banais. Muitas vezes você aciona a própria lei e a lei não vem, porque se vem, prende, daqui a pouco está solto. A justiça é frouxa no nosso país. Nós vivemos muitas crises e tudo isso preocupa. Nós estamos, como o Brasil, entre as nações que mais sofrem de ansiedade no mundo. Estamos aí com cerca de 20 milhões de diagnósticos de ansiedade, tidos aí como dados oficiais, mas nós cremos serem muito maiores que isso. Nós somos um povo marcado pela ansiedade. Nunca se vendeu tanto medicamento para ansiedade, para pânico, para depressão e tantas outras coisas que se desenvolvem a partir dos temores e das preocupações. A palavra preocupação, ela traz uma reflexão interessante, é estar ocupado antecipadamente com algo. Aquilo nem aconteceu, e muitas das nossas preocupações nós nem sabemos se de fato se concretizarão,
mas já nos ocupamos de forma antecipada com todas elas. Queremos, irmãos, ter o controle nas nossas mãos, e a ansiedade, ela brota exatamente dessa raiz, né? Nós não conseguimos ter o controle. Nós não temos o controle nem da nossa própria vida. Lembra os irmãos aqui de Tiago, no capítulo 4, com aqueles irmãos. Tiago está falando ali com gente crente, que fazia parte daquela igreja. Olha, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. E Tiago confronta aqueles irmãos com uma realidade simples, mas que é tão difícil para todos nós entendermos. O que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele fala, irmãos, sobre essa fragilidade da vida. E nós percebemos no nosso dia a dia, com familiares nossos, com amigos, com irmãos da igreja, o quão nossa vida é frágil. Nós estamos bem, muitas vezes trabalhando, nós estamos cumprindo tarefas e de repente algo surge. Um imprevisto aos nossos olhos acontece, uma doença se estabelece, um acidente acontece, alguma coisa acontece e nós percebemos de maneira muito clara, meus irmãos, como a nossa vida é frágil, como de fato ela é semelhante a um vapor, ou a sua glória como a glória de uma erva que brota e tem ali o seu momento de exuberância e daqui a pouco ela murcha e é lançada fora. Assim é comparada a nossa vida. Mas nós cremos numa narrativa, uma mentira, já é falsa, né? Uma mentira falsa, uma redundância aí, que foi contada pelo diabo lá em Gênesis capítulo 3, que nós seríamos deuses, que nós seríamos como Deus. E sabe, irmãos, só existe um que de fato é soberano e que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Isaías, no capítulo 40, diz que o Senhor chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome. Ele pesa todos os montes da terra em balança de precisão. Ele compara, irmãos, os reinos da terra a nada. Todas essas coisas são nada perante o Senhor. É como se o Senhor colocasse todo o cosmos, todo o universo conhecido na palma das suas mãos e dissesse, tudo bem, você está aí, né? A quem podemos comparar ao Senhor? Mas sabe qual é o erro do pecado, o grande engano? É que nós nos comparamos ao Senhor. Nós olhamos para nós e pensamos que nós somos Deus, que a vida é nossa e nós podemos fazer dela o que nós quisermos, o que bem entendermos, e que ninguém deve se meter na nossa vida. São as nossas escolhas, são os nossos caminhos, é aquilo que eu faço, é aonde eu quero chegar, é o que eu quero. E nós assim, irmãos, enchemos o nosso coração de ansiedade, porque ao levantar do primeiro gigante, que nos afronta, e talvez ali, no seu arrobo de orgulho e de força, que é maior do que a nossa, nos ponha no nosso devido lugar e sejamos tomados aí pelo medo, pela ansiedade, nós não conseguimos dar conta. Nós olhamos para as circunstâncias que vêm como verdadeiros tsunamis sobre nós. E a gente, de fato, em meio a esses momentos, a gente percebe quão pequeno nós somos. Nós não conseguimos dar conta, nós não conseguimos resolver. E Jesus, então, está nesse momento aqui. Ele está confrontando agora o coração dos discípulos e traçando esse paralelo sobre onde deve estar o coração dos discípulos e, ao mesmo tempo, revelando onde está o coração dos não discípulos, dos gentios, da multidão, daqueles que não conhecem a Deus. E ele faz isso aqui, nesse texto que tomamos para a exposição nessa manhã, com 3 exemplos muito claros. Jesus, ele deixará claro, irmãos, que por meio desses 3 exemplos aqui, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Se de fato no Senhor, ou se de fato num falso Senhor? E eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema que dei aqui para o sermão dessa manhã. O rico Senhor e o pobre coração. O rico Senhor e o pobre coração. Em primeiro lugar, eu quero chamar os irmãos a observarem mais uma vez o versículo 19 e o versículo 20, o que nos diz a palavra do Senhor. Vejam só,
não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nós temos aqui um mandamento negativo. Jesus diz: não acumulem. E algo que precisa ser dito aqui, irmãos, é que, primeiro, Jesus não está condenando o dinheiro em si. É interessante que digamos isso. Ele não está condenando o dinheiro em si. Pelo contrário, nós temos na própria Escritura que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Nós encontramos na Escritura Jesus, o Senhor Deus, abençoando pessoas com muitos recursos. Nós encontramos na Escritura essa base do trabalho, como que por meio do trabalho obtenhamos aí o nosso sustento. Então, o problema não é o dinheiro em si. O problema não está nas coisas materiais em si. Essa não é a questão. Jesus aqui também não está condenando o fato de sermos previdentes, de pensarmos numa aposentadoria, de cuidarmos e zelarmos por algumas coisas que reputamos como necessárias de fato, porque os dias passam, os anos passam. Ele não está condenando isso. Tem um plano de previdência, de aposentadoria, ou uma reserva emergencial, esse também não é o problema. Jesus não está afirmando, irmãos, ser também pecado usufruir do fruto do nosso trabalho. Não existe uma condenação sobre isso nesse texto. Ou seja, muitas vezes nos vestimos de uma aparente piedade quando dizemos assim: olha, eu tenho condições de repente, ter um carro melhor, ou partir para uma casa para que meus filhos tenham ali um local melhor para brincar, ou coisa do tipo, e dizemos assim: não, mas eu não posso usufruir dessas coisas, afinal de contas eu sou crente. Ou muitas vezes vivemos pelo temor dos homens, né, tendo condições de ter algumas coisas, não, mas o que é que vão pensar de mim se de repente eu tiver isso? Ou se eu vestir assim? Ou se eu fizer determinada viagem? Veja, meus irmãos, não há uma condenação sobre usufruir. E nós devemos usufruir do fruto do nosso trabalho com ações de graças. Não é pecado isso. Não é pecado, de repente, você ter condições de pegar sua família e fazer ali um passeio com ela, pegar a sua esposa e, de repente, olha, vamos investir no nosso casamento, vamos passar um final de semana aí no hotel, ou nessas férias vamos fazer um passeio. Isso não é pecado em si. Jesus não está condenando essas coisas, mas nós veremos, de fato, o que ele condena. E aqui, irmãos, nós percebemos o coração da coisa onde está. Não são os atos externos em si. Nós não somos seduzidos, nem o que está nos tomando, são as coisas meramente externas, mas é aquilo que já está no coração. Porque Jesus deixa claro aqui no versículo 20 que o grande problema é o nosso coração. Onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. O que é que toma o nosso coração? É de repente eu pensar o seguinte: se eu não tiver aquele carro, se eu não fizer aquela viagem, se eu não tiver aquela casa, se eu não investir assim no meu casamento, se minha esposa não tiver as joias mais caras, se eu não tiver o último smartphone, o último lançamento da Apple, se eu não tiver, eu estou perdido. Eu não serei feliz, eu não estarei satisfeito. O grande problema, irmãos, é quando o coração se assenhora dessas coisas como sendo necessárias para a sua segurança, para a sua afirmação pessoal, para de alguma maneira nós sermos diante dos outros. Nós nos satisfazermos nessas coisas como se elas fossem o grande fim, a finalidade da nossa vida. Olha, se eu não tiver isso, eu estou perdido, eu não serei feliz. Esse é o grande problema aqui combatido pelo Senhor Jesus. E sabe, irmãos, isso fica muito claro diante de nós, como as nossas escolhas acontecem. O que é que movimenta a agenda da nossa vida? Porque, meus irmãos, a matemática aqui que Jesus está estabelecendo é muito simples. O tesouro, ele domina o nosso coração. E o coração, então, ele planeja toda a agenda, tudo aquilo que nós faremos para obter ou para preservarmos esse tesouro.
O que é que tem sido o nosso tesouro? E essa é a pergunta. E talvez um exercício fácil para nós seja: qual é o centro das nossas conversações? Porque a boca fala daquilo que enche o coração. Os nossos assuntos, a nossa agenda, em que nós mais gastamos a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor? Em que, irmãos? O que é que mais consome o nosso pensamento? O quê? Podem até ser coisas boas, coisas lícitas, mas muitas dessas coisas acabam tomando o nosso coração ao ponto de nós afirmarmos como afirmam os gentios: se eu não tiver determinada coisa, se eu não fizer determinada coisa, ou mesmo essa obsessão nos toma por pessoas. Se eu não tiver fulano de tal, se não fosse cicrana, olha, eu estarei perdido. E nós colocamos em pessoas, em instituições, em bens materiais, a razão da nossa existência. Foi lido aqui no início do culto a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, e é interessante porque aqueles irmãos de Tessalônica receberam a palavra debaixo de uma grande perseguição. E se os irmãos lembram de Atos capítulo 17, na sua segunda viagem missionária, quando Paulo chega ali em Tessalônica, e Paulo prega a palavra ali, Paulo é duramente perseguido, o evangelho é duramente perseguido ali. Nós não sabemos ao certo quanto tempo Paulo passou ali, provavelmente 6 meses, alguma coisa desse tipo, mas foi debaixo de uma grande perseguição, e aquela igreja tinha tudo, irmãos, para não seguir adiante. Imagina, aquelas pessoas estão conhecendo ao Senhor Jesus, e por conhecerem ao Senhor Jesus, elas são ameaçadas de pregar um outro Senhor que não é César. Existe o risco para Tessalônica de perder agora o seu status de cidade livre, porque César está sendo ameaçado aqui em Tessalônica. Então, por favor, precisamos calar com essas pessoas. Jason é preso. Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia. Aqueles irmãos são duramente perseguidos. Mas quando Paulo escreve aquela carta, Paulo louva a fé daqueles irmãos, louva a esperança daqueles irmãos, louva o amor abnegado que eles possuíam, ao ponto, irmãos, de pregarem a palavra para toda a região. Não só Tessalônica, mas a Acaia, e em toda parte eles divulgaram a palavra do Senhor. E sabe, irmãos, algo que chama a atenção é que eles abandonaram os ídolos, eles abandonaram as práticas idólatras, eles se converteram de fato ao Senhor. Nós percebemos essa mudança de vida. O coração deles estava tomado pelo Evangelho. O coração do próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, quando ele escreve outras cartas, deixando claro que o viver é lucro. Veja, irmãos, se morremos, morremos para Cristo. Se vivemos, vivemos para Cristo. Sabe-se no coração que o Senhor se tornou de fato o verdadeiro tesouro. É por isso que há o estímulo constante a uma vida de coerência com a palavra de Deus, a pensarmos nas coisas lá do alto, a buscarmos as coisas lá do alto, porque morremos com Cristo e ressurgimos com Ele para uma nova vida. Jesus está deixando claro, irmãos, essa agenda no coração dos homens, ela existe, e é um risco para o coração dos discípulos também, é um risco para o seu coração, é um risco para o meu coração. E aqui ele então deixa claro: onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A perspectiva que Jesus condena aqui, irmãos, é o acúmulo como segurança, é a ganância. Sou eu encontrar nessas coisas segurança, paz, conforto, prazer. É quando nós passamos a buscar o contentamento nessas coisas, a nossa satisfação, o nosso bem maior nessas coisas. E Jesus deixa claro que esse tipo de tesouro, ele é falível.
Traças e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Aqueles que são mais velhos, talvez enfrentaram aí o confisco das suas poupanças num plano de governo lá atrás. Olha, mas estava lá tudo guardado, de repente foi tudo confiscado. Quantos momentos nós já vivemos? Eu lembro, né? Eu trabalhava com meu pai na época e tinha lá o RV. Você tinha que fazer aquele cálculo todo dia, porque a inflação corroía tudo de uma forma avassaladora. E todos os dias chegavam lá aqueles fatores, né, para você saber quanto estava valendo o dinheiro e, no final das contas, saber que seu dinheiro não valia nada. Quantos perderam? E as coisas são rápidas assim, irmãos. Guerras e rumores de guerra. E tantas outras coisas que batem à nossa porta. E vejam, irmãos, a questão não é se baterão, a questão é quando baterão à nossa porta. Porque vão bater na nossa porta. E quando essas coisas batem e chegam, irmãos, para quem nós corremos? Os gentios, eles agirão da seguinte maneira, né? Olha, já fiz de tudo o que se tinha para fazer, agora só Jesus. Os gentios agirão assim. Aqueles que não conhecem a Deus, eles colocarão a sua esperança exatamente isso. Olha, a ciência, meus recursos, isso e aquilo outro. Não, agora nada deu jeito, só Jesus na causa. E sempre foi Cristo. E sempre foi Ele. As outras coisas eram apenas recursos, mas parece que nós colocamos o nosso coração nos recursos e não naquele que dá todos os recursos, que nos dá a própria vida. E o fato é, irmãos, onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E o mandamento positivo é: ajuntem tesouros no céu. Ora, como é que eu posso ajuntar tesouros no céu? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu posso administrar uma poupança celestial? Vamos investir no tesouro direto do céu. Como é que a gente faz isso? Meus irmãos, é pensando nas coisas lá do alto, é vivendo as coisas lá do alto aqui na terra. Nós vivemos num mundo caído, mas nós não fazemos mais parte desse mundo caído. É saber, irmãos, que se o Senhor nos tem dado recursos, o fim desses recursos não é apenas o meu usufruto, não é apenas para que eu goze dessas coisas, mas, irmãos, eu posso ter um coração doador. Eu posso ir além daquilo que muitas vezes é requerido. A minha segurança, o meu conforto, a solidez da minha vida não está no fato de ter as coisas. Porque essas coisas são instáveis. Essas coisas são falíveis. Eu estava observando um dado bem interessante. Creio que muitos aqui já ouviram que Balneário Camboriú é conhecida, né, aqui como a Dubai brasileira. Investimentos, qualidade de vida, edifícios que competem, né, cada vez maiores, ostentação. Procura saber o índice de suicídio em Balneário Camboriú. Eu morei em Brasília 1 ano. Pesquise o índice de suicídio em Brasília. É impressionante, irmãos, porque são salários muito bons. Salários federais. Uma cidade que praticamente não tem engarrafamento. O índice de criminalidade baixíssimo. A outra, uma cidade costeira. Um índice de segurança e desenvolvimento humano altíssimo. Um estado que é considerado um dos mais seguros da federação. Lindo em termos de belezas naturais. Essa semana, se quiser dar um pulo lá, previsão de neve. Mas veja,
Por que esses índices são tão altos? Por que a gente olha para a Europa, por exemplo, e as pessoas lá dizem assim: nós temos segurança, nós temos saúde, nós temos conforto, nós temos boa educação. Para que, Jesus? E nós vemos tanta desgraça nesses lugares. Isso é comprovado pela baixa natalidade. Isso é comprovado pelos altos índices das drogas, de suicídio e tantas outras coisas. Os Estados Unidos é o segundo país de maior ansiedade do mundo e a maior economia mundial. Mas as pessoas creem, irmãos, que o fato de ter essa falácia de que podemos ter uma qualidade de vida dos sonhos morando num mundo caído, revela, irmãos, que de alguma maneira continuamos a crer nessa narrativa de Gênesis capítulo 3. É certo que, como resgatados das trevas para a luz, nós somos chamados a construir os nossos pequenos reinos e fazer com que a justiça prevaleça nesses pequenos reinos. Na maneira como eu governo a minha casa, na maneira como eu dirijo o meu carro no trânsito, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu trato as pessoas, o reino de Deus ele passa a se tornar visível para aqueles que não conhecem a Deus por meio dessas atitudes. A maneira como eu desfruto uma viagem, como eu vejo o mundo, é claro que causa impactos reais, mas nunca, irmãos, haverá uma redenção total aqui. Nós construímos pequenos lampejos do reino de Deus. Por exemplo, a reunião, o fato de estarmos aqui num domingo, revela de maneira muito clara o nosso anseio pelo céu. Porque, irmãos, o dia do Senhor, a congregação do Senhor reunida, é aquilo, irmãos, que mais se aproxima do que viveremos com o Senhor. Irmãos de todas as tribos, povos, línguas, nações, usam esse momento, esse dia, como uma antessala, como uma pequena antecipação do porvir. E o nosso anseio por esse dia, meus irmãos, se torna proporcional ao nosso desejo pelo céu, ao nosso anseio pela eternidade. E revela, portanto, irmãos, onde está o nosso tesouro. Não é simplesmente uma economia galopante, não é simplesmente a segurança. Claro que se nós tivermos todas essas coisas, irmãos, será melhor, e o quanto pudermos lutar por justiça e por essas coisas, bênção de Deus, mas o nosso coração não pode estar finalmente ancorado nessas coisas. Nem termos tão pouco ao ponto de murmurarmos, nem termos demais ao ponto de nos esquecermos do Senhor. O tesouro, ele revela o nosso coração. No Salmo 115, o salmista nos ensina que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Tornem-se semelhantes aos ídolos, aqueles que os constroem, e quantos diante deles se prostram. E sabe, irmãos, é triste nós percebermos que nos nossos dias, dentro das nossas igrejas, há tanta gente parecida com Mamon. Há tanta gente parecida com o Deus dinheiro. E veja, o problema não está no dinheiro em si, mas como o nosso coração enxerga, como ele deseja, como nos apossamos dessas coisas, como nós buscamos essas coisas. Quantos jovens e jovens nas nossas igrejas, irmãos, se vestem como os falsos ídolos desse mundo, com tanta sensualidade, expondo o seu corpo. Aquilo que deveria ser privado ao esposo, tantas esposas hoje em dia exibem numa praia, numa piscina, algo que deveria ser privado ao seu esposo, e que é exibido de maneira tão fácil. Tantos homens fazem isso.
Tudo isso, irmãos, revela a quem adoramos. Parece que as filosofias desse mundo, elas entram na nossa mente e nós nem discutimos com elas. A gente olha para vários modismos, até mesmo aqueles que tomam liturgias de igreja, dizendo assim, não, é porque a essência é a mesma, é apenas a forma que muda. E a gente vem com essa desculpa esfarrapada. E sabe, irmãos, essas coisas vão entrando e vão se assenhorando do nosso coração, e a gente começa a olhar para a vida e dizer assim, o que é que tem de mais? Tem nada de mais, todo mundo faz. E a gente passa a ter a mesma vida que qualquer gentio tem, com uma única diferença. Quando nos convém, quando é propício a nós, a gente vem à casa do Senhor no dia do Senhor. O segundo exemplo que o Senhor Jesus dá encontra-se no versículo 22 e no versículo 23. Ele dirá o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em ti, que existe em você, são trevas, que grandes trevas serão. Aqui os olhos, eles são colocados como a lâmpada do corpo. Não significam que eles coordenam o corpo. Precisamos ter em mente que continua sendo o coração. Portanto, Jesus segue no mesmo argumento, numa perspectiva diferente. Não somos meramente seduzidos por aquilo que vemos. Essa sedução está presente no coração. Marcos, no capítulo 7, pastor Lutero expôs aqui de maneira muito clara essa verdade. Jesus deixa claro para os seus discípulos, não é o que vem de fora que contamina o coração, mas é o que está dentro. É a cobiça, é a inveja, é o adultério, essas coisas estão dentro, no coração. O grande problema, irmãos, são as lentes que o nosso coração tem usado para definir a verdade. Porque se estivermos com o coração cheio do Senhor, com as lentes da Escritura, nós interpretaremos, irmãos, a realidade aí fora de maneira correta. Mas se o nosso coração não estiver cheio da palavra do Senhor, cheio do Senhor, e aí, portanto, as lentes que estiverem diante dos nossos olhos estiverem equivocadas, as interpretações serão equivocadas. Então perceba, irmãos, que os olhos aqui, eles são correspondentes ao que está no coração. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Lembre o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Satanás, ele chega para a mulher e diz assim, é assim que o Senhor disse? E percebendo ali certa fragilidade na resposta da mulher, um acréscimo que ela faz, ele encontra a brecha perfeita para dizer, olha, não é isso que Deus disse, porque Deus sabe. Vocês serão como Ele. E é interessante, irmãos, porque antes, quando ele pergunta, ela responde, não, de todas podemos comer, menos daquela. E agora, depois de ser enganada, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Veja, os olhos, a forma como ela enxergava aquela árvore, foi mudada porque o seu coração foi mudado. O sentido de verdade no seu coração foi mudado e agora a realidade estava mudada também. O nosso coração se convence, irmãos, e os nossos olhos passam a cobiçar. Provavelmente você já experimentou algo desse tipo, né? Numa escala menor, mas já experimentou. Eu tenho um colega que uma vez chegou para mim e disse assim, rapaz, eu estou pensando em trocar o carro, e falou lá o modelo do carro, e era um carro que quase você não via nas ruas. E ele chegou para mim e disse assim, eu só vejo desse carro hoje em dia. Eu disse assim, que milagre é esse, que eu quase não vejo. Mas ele estava tão obcecado por aquele carro, que ele só via aquele carro nas ruas. Esse carro é bom, olha, eu vi hoje 2 passando. Olha, eu encontrei outro não sei onde. Porque, de alguma maneira, ele estudou aquilo ali e ele cria que, de fato, aquele produto era bom.
E agora os seus olhos caçavam a todo tempo algo que fosse exatamente aquilo. E ele só enxergava aquilo, ainda que não fosse aquilo. O coração, quando é tomado por essa perspectiva do tesouro, irmãos, agora Jesus diz, os olhos passam a buscar isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos buscarem aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que de fato enche o coração, aquilo que de fato satisfaz o coração, se os teus olhos se encherem daquilo que de fato satisfará o seu coração, será como um resultado. Veja, o coração está cheio de Deus, os olhos se voltarão para a palavra, para as coisas de Deus, e isso mais uma vez encherá todo o teu corpo, será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, como produto de um coração que está desenfreadamente correndo atrás das coisas desse mundo, que grandes trevas serão. E imagine que essas trevas têm tomado casamentos, porque o coração cheio de inveja, cheio de lascívia, de luxúria, muitas vezes, tem olhado para aquilo que não deveria olhar. Tem feito com que os olhos sejam conduzidos por pornografia, por olhar outros homens ou outras mulheres que não o seu, ou a sua. E Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, percebam essa espiral descendente do pecado. Perceba como o coração vai sendo arrastado para algo cada vez mais pior. É terrível isso. E muitas vezes as pessoas nem se apercebem, entre aspas. Na verdade, elas justificam essas coisas. Elas vêm com as suas justificativas, com as suas desculpas. Não, mas é porque eu fui fraco. Não, mas é porque isso. Não, mas é porque você não entende o meio que eu fui criado. Não, olha o meio que você está agora. É certo, irmãos, que trazemos traumas e marcas do nosso passado, mas veja, se nós fomos ressuscitados com Cristo para a nova vida, irmãos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não podemos viver mais com as desculpas do passado. Não, mas é porque lá atrás não, é agora, é a partir de Cristo. Os olhos serão reflexos, irmãos, do nosso coração. Eles olharão e buscarão aquilo que o nosso coração quer. O último exemplo que o Senhor dá, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aqui nós temos traduzido como riqueza, mas a palavra é mamon. Meus irmãos, em todos esses três exemplos, nós temos a quebra de maneira muito clara do primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Veja, tesouros bons e tesouros maus, olhos bons e olhos maus, o Senhor rico e o falso Senhor. Esse paralelo é traçado aqui nesses três exemplos, meus irmãos. E tudo isso Jesus está dizendo, está afirmando, vocês não podem servir a dois senhores. Lembrando mais uma vez da carta de Tiago, Tiago, ele chamará aqueles irmãos de adúlteros, infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E havia esse ânimo dobre no coração, esse coração duplo, que tenta viver com os dois senhores.
Irmãos, Jesus deixa claro, vocês não podem servir a dois senhores. E é interessante, irmãos, como nós somos tolos. Porque, veja, nós fomos libertos de um império de trevas. E como é que nós vivíamos nesse império de trevas? Nós éramos escravos. Nós não tínhamos liberdade. O que nos cabia era apenas obedecer ao nosso senhor mau. Éramos fustigados por ele. O pecado nos era oferecido como algo bom, mas depois experimentávamos a vergonha, as consequências terríveis, a culpa, a solidão, o sentimento de sermos descartáveis. Essa era a nossa vida lá no mundo, nesse império de trevas. Aprovávamos aquilo que é completamente desaprovado pelo Senhor. Nos envolvíamos sem nem levar em consideração o significado do sexo e do casamento. Nos envolvíamos de maneira desenfreada naquilo que é condenável pelo Senhor, vivendo uma vida de fornicação, de prostituição. E veja, irmãos, tudo isso fazia parte dessa prisão que nós vivíamos. E éramos castigados, e tantos trazem marcas no coração por causa dessas coisas. Afirmamos termos sido libertos de um império de trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, como Paulo afirma. E Paulo vai dizer, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, passamos a conhecer o Senhor, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus, nós temos certezas das promessas de Deus, de que agora nos tornamos herdeiros das alianças, de que agora nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de que em nós habita o Espírito Santo, de que estamos caminhando para uma terra onde de fato habita justiça, um novo céu e uma nova terra, onde lá será enxugado os nossos olhos toda lágrima. Cremos nisso tudo, celebramos o Senhor, louvamos ao Senhor, nos alegramos na presença do Senhor, mas parece que em determinados momentos o outro Senhor chama a nossa atenção e nós dizemos assim, por que não? A moça lá se encanta com um rapaz, mas ele só tem um detalhe, ele não é crente. Se ele não é filho de Deus, é filho de quem, minha filha? E aí se encanta, o rapaz se encanta. Não, mas vamos fazer missões de uma maneira diferente. E vai envolvendo o coração. Imagina se um namoro para um crente já é difícil, imagina namorar com quem não conhece a Deus. Você acha que ele vai respeitar o quê em você, moça? Não, mas é o meu trabalho. Olha, não tem nada de emergencial naquele trabalho. A nossa confissão de fé considerará alguns trabalhos emergenciais. Não tem nada de emergencial, mas veja, para eu ganhar um dinheirinho a mais, eu preciso trabalhar no dia do Senhor. E a gente começa a abrir concessões, abrir brechas, irmãos. Não, mas veja, é um descanso, são férias, é alguma coisa do tipo. E a gente começa a abrir concessões e abrir brechas, e a gente vai abrindo brechas. Não, mas não tem nada demais, é só aqui para meu menino brincar um pouquinho. Está só em casa, e o menino vai crescendo com aquela visão de mundo distorcida, e ele chega lá na frente e diz assim, pai, não é só mais a festinha do condomínio não, eu quero ir para lá, ó. A gente vai, irmãos, abrindo essas brechas, essas pequenas brechas, e daqui a pouco, qual é a diferença? Irmãos, se no dia do Senhor, a nossa falta aqui implicasse para nós a perda do nosso emprego, uma arrecadação menor, certamente, irmãos, não teria feriado que não nos trouxesse à casa do Senhor. Eu não sou contra o descanso. Eu não sou contra pausas. A gente precisa descansar.
A gente precisa de pausas. Mas veja, irmãos, o dia do Senhor é um mandamento, não é uma opção. E antes que a gente pense dentro de uma perspectiva legalista, ele deve ser para nós o dia mais prazeroso da semana. Irmãos, todos os dias, na viração do dia, o Senhor se relacionava com o homem. Mas Ele escolheu um dia onde todos os sentimentos, onde toda a atenção estavam voltadas dele para o homem e do homem para Ele. Esse é o dia mais especial da semana, irmãos. Nós não podemos servir a dois senhores. E Jesus pontua aqui as riquezas, porque as riquezas fazem com que a gente tenha uma falsa impressão de segurança e uma falsa impressão de autonomia. Se nós não tivéssemos para onde ir, talvez nós disséssemos assim: ainda bem que tem a igreja no domingo. Eu não tenho casa na praia, eu não tenho sítio, eu não tenho isso, não tenho dinheiro para viajar. Eu tenho a igreja para ir no domingo. Mas parece que quanto mais a gente tem, mais a gente pensa que é autônomo. E a gente vive exatamente esse reflexo de uma geração pós-cristã. Eu tenho saúde, eu tenho segurança, eu tenho condições, eu tenho tudo isso. Para que Jesus? Deixa Jesus para os pobres do terceiro mundo, das nações subdesenvolvidas, que padecem necessidades e que precisam de uma muleta para poder se sustentar, senão enlouquecem de vez. Mas eu não. A gente vive, irmãos, essa falsa impressão. E não é interessante, irmãos, a gente vive isso dentro das igrejas. A gente vive essa falsa impressão exatamente dentro das igrejas. A gente vive uma relação praticamente pós-cristã dentro das igrejas. Nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. A gente sabe que é um feriadão e que muitos estão descansando, estão com a família. Mas o dia do Senhor não muda. E se você está descansando, você está com sua família, separe esse dia como o dia do Senhor. Mas, acima de tudo, não abra mão do ajuntamento solene, porque você pode estar vendo uma transmissão de culto, mas você não está no culto. Transmissão não é culto. E o que vivemos, irmãos, quando nos ajuntamos, é a antessala daquilo que mais ansiamos viver com o nosso verdadeiro Senhor, com o nosso rico Senhor, para todo sempre. Portanto, irmãos, cuidado com os tesouros. Guarde o coração, e os seus olhos estarão bem guardados. Pondere sobre quem de fato é o seu Senhor. Quem tem conduzido a sua vida. E o nosso Senhor, irmãos, nos conduz de forma muito sábia e já revelada por meio da sua palavra. E quanto mais a conhecemos, mais conhecemos o nosso Senhor, mais conhecemos quem nós somos, e mais conhecemos a sua vontade para a nossa vida. Portanto, quer guardar seu coração da ansiedade? Viva com o Senhor. Viva com o Senhor. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos orar, impetrar a bênção e rogar ao Senhor que nos conduza à noite, para estarmos aqui mais uma vez celebrando o nome do Senhor com alegria, honrando o nome daquele que era, que é e que há de vir.